Então, com esta prece, então, agora, a partir desse momento, nós vamos dar início à nossa reunião, começando pela nossa irmã Juliana, que vai falar sobre o tema do Livro dos Espíritos. Então, Ju, você está com a palavra, fica à vontade. Boa noite a todos. Hoje a gente está no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 918, e apenas ela, a gente vai ficar só com ela hoje. É uma pergunta com uma resposta bem grandona, né? E que trata sobre as características do homem de bem, né? As características do homem de bem. Ele pergunta o seguinte: por quais sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita, né? Assim, como hierarquia espírita, a gente tem que entender a hierarquia de um modo geral, né? A gente sabe que todas as religiões, elas servem, elas têm o propósito de transformar o homem, né? De trazer a transformação, seja ela qual seja, uns em maior, outros em menor grau, mas o propósito das religiões é transformar a visão que o homem tem sobre si mesmo, a visão que ele tem sobre a humanidade, sobre o ambiente que o cerca, né? E toda religião tem esse propósito, né? A que a gente abraçou, a que a gente se sente bem, a que nos conforta, a que nos consola, é o espiritismo, né? E a gente se encontrou na nossa casa, somos amigos, somos irmanados nessa vibração parecida, mas a gente não vai, eu costumo dizer, eu já disse isso outras vezes, a gente não vai para a Fraternidade Espírita de Aldeia porque a gente foi convencido pela Fraternidade Espírita de Aldeia ou porque alguém da fraternidade nos convenceu, não, né? A gente, na verdade, o convencimento ele se dá antes, nos nossos corações, né? E a gente procura se infiltrar, se aglomerar naquele lugar onde a gente se sente com um padrão vibratório mais identificado, né? Eu tenho um conhecido que ele não acredita, ele ainda não teve seu convencimento, ele ainda não foi tocado, ele não acredita em Deus, e ele diz assim: se você é bom porque você é religioso, você não é bom, você é um cão adestrado, né? E ele não entendeu que, na verdade, a gente não é bom porque é religioso, é o contrário. A gente é religioso porque a gente foi tocado anteriormente e a gente se encontrou nessa vida com uma proposta que nos abraça, né? É como uma pessoa que gosta de corrida, gosto de dizer, uma pessoa que gosta de corrida, ela não vai procurar um grupo de corrida para se convencer a correr. Ela gosta de correr e ela gosta daquele exercício e ela vai procurar um grupo de corrida, justamente é a consequência do gostar dela, né? Então, a pessoa que gosta de corrida, ela não é convencida a correr, né? Até porque meu marido adora correr, ele nunca conseguiu me convencer a correr. Ele não me consegue me convencer nem a segurar a água para ele correr, né? Então, esse convencimento ele não se dá através de outras pessoas. Esse convencimento é único, individual, próprio e está no nosso coração, né? Mas ele não é específico de uma religião, né? A religião que a gente abraça é a que mais condiz com o entendimento da gente, aquilo que a gente consegue entender, aquilo que a gente consegue dar conta de resolver, né? Aquilo que a gente dá conta de resolver. Porque existem situações na vida da gente, existem coisas na vida da gente que naquele momento a gente não vai dar conta de lidar com muita coisa. Então, a gente se vê envolvido por aquilo, por onde está o nosso coração, pelos nossos padrões vibratórios, né? Nossa identidade vibratória, né?
Existem também pessoas que vão em determinado centro e não conseguem no outro, porque o padrão vibratório da casa às vezes influencia, né? Às vezes você se sente muito bem num determinado centro e no outro você não consegue ir, né? Isso acontece também, né? E o que Jesus veio nos mostrar é que não existe uma sectarização de dizer essa religião é melhor do que aquela, porque, inclusive, Jesus não tinha religião. Ele nasceu, óbvio, no judaísmo, ele obedeceu todos os preceitos do judaísmo na época, né? Ele tinha a religião judaica e ele fazia tudo que mandavam, mas, assim, das religiões modernas, as religiões cristãs, ele não denominou, não se autodeclarou nenhuma delas, né? O que ele veio trabalhar na gente foi justamente isso. O que ele veio trabalhar na gente foi a nossa individualidade, não é? A nossa transformação, para que essa transformação transformasse o mundo. Então, assim, ele não trabalhou com a transformação do mundo. A transformação, ela não é externa, ela não é do externo para o interno, ela é o contrário, não é? São os nossos corações convencidos, né, que vão se elevar, que vão elevar a sociedade. Os corações convencidos, vários corações envolvidos, na verdade, né, pelo Criador, é que vão fazer com que a sociedade se transforme, e não o contrário, né? E quem acha que nessas épocas de pandemia a gente está na pior, né, não lembra da Idade Média, né? Na Idade Média, eu gosto de falar que o nosso passeio de domingo era dar banho nos meninos, almoço e ir para o circo ver cristão ser comido por leão. No nosso passeio de domingo, ver gente ser guilhotinada na praça pública. Né? Isso era feito em praça pública, ser enforcado em praça pública, enforcamentos em praça pública, e a gente achava isso aí tranquilo, máximo. Hoje em dia, quando a gente vê uma coisa assim, isso nos choca, isso nos agride, e a gente, se for pensar direitinho, do século passado para esse século, a gente mudou muito. Não somos mais os mesmos, né? Da mesma forma que eu chamo a atenção para que a gente faça uma pesquisa de consciência e que nessa autoanálise a gente possa perceber se a gente continua, como é que a gente está em relação a essa vida, se a gente é o mesmo desde quando a gente começou, desde quando... Eu sei que tem muita gente que, assim, começou ou entrou na religião, ou deixou a religião entrar em si, de um tempo para cá, assim, não é a idade que você está na religião. Tipo, eu nasci na religião espírita, minha mãe era espírita, eu sou espírita desde pequena. Mas não é desde pequena que o espiritismo está em mim, né? Que eu tomei consciência do processo, que eu comecei a me envolver, que eu comecei a realmente deixar me envolver e deixar isso transformar a minha vida é de um tempo para cá. Então, eu peço que a gente faça, não precisa responder agora, mas que a gente faça uma pesquisa de consciência para que a gente veja se a gente continua do mesmo jeito de quando a gente começou a pensar nessa mudança para agora, se a gente não mudou alguma coisa. Porque se a gente não mudou nada, a gente tem um problema. É um problema sério, né? Mas se você diz para mim, olha, eu ainda não consegui mudar, mas eu tento, eu passei a tentar, coisa que eu não tentava aí, é isso mesmo, porque a gente vive esse processo de mudança, né? A mudança ela não se dá de uma hora para outra, ela se dá através de muito treino, ela se dá paulatinamente, né? E a mudança ela precisa ser testada, ela precisa ser treinada, ela precisa ser exercitada, disciplina, né? E até que ela vire espontânea, espontaneidade, né? Eu gosto muito do início do Evangelho de João. Ele descreve ele vai falar de Jesus, aí ele diz assim, ele faz uma comparação entre Jesus e João Batista. Aí ele diz assim, João Batista era a disciplina e Jesus era a espontaneidade. Uma coisa assim, nesse sentido. Então, assim, a disciplina que a gente vê num atleta
A gente vê disciplina, que ele passa 4 anos treinando para chegar numa Olimpíada e fazer um negócio que parece tão fácil, que a gente olha assim pela televisão e diz assim, vixe, ele fez tão fácil. Né? Isso deve ser pelo jeito que né, esse atleta fez deu esse lance, jogou essa bola, patinou nesse esqui, parece fácil, né? Mas a gente não viu a quantidade de exercício que ele teve, de disciplina que ele teve para chegar naquele momento de espontaneidade, de mostrar aquilo que ele fez de maneira fácil, como se fosse fácil. Não é fácil, né? Mas que parece. Então, é a espontaneidade. Da mesma forma, assim a gente vai ser. Então, a gente treina, a gente procura os nossos defeitos, a gente faz o nosso convencimento interno, a gente faz a nossa reforma íntima, a gente busca os nossos defeitos, a gente busca no nosso coração, a gente procura mudar, a gente procura se inspirar no Criador, porque o nosso modelo é Jesus, né? E a partir daí, a gente se muda e a gente muda o mundo, né? E aí ele pergunta justamente isso. Quais são as características do homem de bem, né? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea compõem a prática da lei de Deus e quando compreendem por antecipação a vida espiritual. Olha só, quando a gente compreende por antecipação a vida espiritual, quando a gente está tão cheio de, de vida espiritual que a vida material ela se torna tênue e efêmera, porque a gente aprendeu a valorizar as coisas do espírito, de tal modo que a gente compreende a vida espiritual antes de chegar a ela. Então, olha, o reino de Deus não é coisa para o outro mundo, não é coisa para quando a gente desencarnar, quando eu morrer eu vou para o reino de Deus, não. O reino de Deus é a gente trazendo, transformando o planeta Terra em outra coisa. É outra proposta para o planeta Terra a partir da nossa mudança individual, a tal ponto que a gente vislumbre a vida espiritual antes de chegar nela. Né? Sobre isso, não só o Livro dos Espíritos trata, como também o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede perfeitos, ele tem o segundo item, é o homem de bem, e ele faz todo um apanhado sobre o que é o homem de bem, que vai bater muito com o que o Livro dos Espíritos diz, que não podia ser diferente, né? E aí Kardec vem explicar esses com detalhes. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza, né? Olha, não é uma lei de vingança. A gente não pode, como espírita, olhar para o nosso coleguinha e dizer assim, mas tu me paga, tu vai reencarnar? Tu me paga, tu vai reencarnar? É vingança. A gente não acha que uma pessoa que cometeu um homicídio ou matou várias pessoas possa voltar como um médico cirurgião que tenha que salvar outras tantas, né? Porque a gente não entende essa justiça com amor e com caridade, né? Porque a justiça divina, ela pede um preço para que você corrija um erro, um dano que você causou. Ela, na verdade, não procura culpados, ela procura responsáveis. Então, Deus chega assim, imagina, a gente desencarnado reúne todo mundo. Quem foi o responsável por isso? O responsável, e não o culpado. Quem foi o responsável por isso? Aí não é ninguém que aponta o dedo para você, não. É você mesmo, sua consciência. Sua consciência levanta a mão assim, Assim, eu fui o responsável. Você foi o responsável, pronto. Agora você vai resolver esse problema. Volte lá e resolva, restitua a ordem natural das coisas, porque você foi contra a lei, você quis se meter na lei divina e você causou esse problema aqui, agora você vai resolver. É isso. Né? E aí, quando você volta, quando você tem a consciência do que você fez, quando você desperta no seu íntimo para aquele problema que você causou, que você não suporta mais, você resolve com amor.
Aí Deus diz assim, ande 1000 passos com ele. Você andou com ele, eu ando até 2000. Com ele, eu ando 2000 passos sem problema nenhum, porque virou amor. Aí, ó, onde o amor chega, a justiça não tem mais o que fazer. Porque a justiça determina uma pena, digamos assim. E o amor vem e cobre essa pena. Porque com seu filho, não importa se o que aconteceu para trás, nessa vida é seu filho, por seu filho você dá a ele o que você tirou, o dobro, ainda anda com ele, ainda pede a Deus um bônus, uma bonificação para continuar com ele mais um pouquinho, porque passou a ser amor. Então, onde o amor chega, e a gente não consegue entender essa justiça. Ainda não, mas a gente vai entender. E a gente se esforçar para entender é um grande começo, né? Aí ele diz o seguinte: o homem imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem expectativas de recompensa e sacrifica o seu interesse pela justiça. Então, assim, você sacrifica o seu interesse pela justiça, essa justiça, né? Essa justiça de ser responsável por alguma coisa e dizer, não, eu sou responsável, eu vou restituir esse dano que eu causei, e eu preciso lidar com isso, e eu preciso resolver isso, né? E aí ele continua, eu não vou ler tudo, não, porque aí vocês ficam sem ter o que fazer nada, né? Aí de noite é bom dar uma lidinha aí, que aí para a pessoa tá planejando o dia de amanhã, aí já planeja já encaixado aqui, para ver se tá tudo condizendo com as características do homem de bem. Aí se tiver condizente, aí pode dar continuidade ao planejamento do dia que está dentro da programação, e com certeza você vai chegar ao fim dessa vida sendo um espírito de luz. Aí você faz assim, você separa essa pergunta aqui, 918, e imprime, bota na porta do quarto e pensa, meu dia hoje está baseado nisso, tem alguma coisa que vai sair do roteiro daqui do Homem de Bem? Se tiver, aí você não faz, né? Isso é uma boa ideia para você conseguir atingir a luz, viu, minha gente? Para sairmos dessa vida, se a gente conseguir bem direitinho, né? Aí ele vai dizer assim: se Deus lhe deu o poder e a riqueza, ele olha essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem, e disso não se envaidece, porque ele sabe que Deus que os concedeu poderá igualmente retirá-los. Então, é ter a plena consciência do que está em sua posse. É você ter a plena consciência da sua. É você estar no mundo material, manipular o mundo material, viver no mundo material, mas não ser escravo dele. Né? Saber manipular o mundo material sem que a gente deixe ele interferir em nós. É o grande boom da questão. Porque a gente está no mundo material, a gente vai ter que lidar com ele. A gente não pode se eximir disso. Não é virando ermitão, se eximindo da responsabilidade de lidar, de manipular o mundo material, que a gente vai conseguir se livrar do peso das coisas em nossas costas, né? Até porque se nós seremos espíritos puros, e se nós seremos co-criadores em plano maior, e se nós iremos manipular fluido cósmico universal, a gente tem que aprender a manipular o mundo material. É um treino. É um treino. Né? A gente não tem como aprender a manipular coisa maior se a gente não consegue manipular coisa menor. É um treino, são escadinhas que Deus vai colocando. Né? Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, olha só, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral, e não para os oprimir com seu orgulho. Né? Então, assim, olha só, é indulgente para com a fraqueza dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e chama para si as palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Gente, quem precisa dizer que é bom, ainda não é bom. Se a gente precisa se autodenominar bom, se a gente precisa dizer aos outros que a gente é bom, se a gente precisa mostrar aos outros o que a gente faz de bondade, para que as pessoas vejam bondade em nós, a gente ainda não é bom. Por quê? O que você faz fala tão alto que a gente não consegue escutar o que você diz. Então, a gente precisa ver da nossa conduta, porque quando a gente for um homem de bem, quando a gente for bom, as pessoas vão saber. Não precisa a gente dizer não. Né?
E essa questão da conduta serve também para a gente. O livro dos Espíritos fala, o Evangelho segundo o Espiritismo tem outro tópico especificamente sobre isso, com esse tema, o homem de bem, né? E o livro A Gênesis, no capítulo que ele fala sobre Deus, primeiro capítulo que ele trata de Deus, que ele fala das características, dos atributos do Criador, os atributos de Deus. Ele dá uma dica muito boa para a gente, muito boa, para a gente ficar de olho bem aberto, principalmente nesses tempos de hoje, de transição planetária que a gente está vivendo, nessa época de calamidade pública, de pandemia e tudo, que é o seguinte, ele, através dos atributos de Deus, ele diz que a gente tem que reconhecer as ideias de Deus através dos atributos, para que a gente identifique se uma coisa é ou não divina, para que a gente reconheça os falsos profetas, para que a gente reconheça as comunicações que nos são dadas na mediúnica, entendeu? Então, ele diz assim, olha só, vê os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Né? Você sabendo quais são os atributos de Deus, se qualquer coisa foge aos atributos de Deus, isso não é divino. Pode-se dizer divino. Isso serve para uma religião, isso serve para uma seita, isso serve para uma pessoa, isso serve para uma mensagem que você receba, isso serve para uma ideia que nasce na sociedade. Então, se essa ideia ela não for de Deus, se ela não for divina, ela não obedece a algum, ela falha em algum dos atributos de Deus. Kardec nos propõe isso. Lá no livro A Gênesis, ele diz assim, olha só, observa, da mesma forma, a gente sabendo as características de um homem de bem e a gente fazendo a nossa autoconscientização sobre quem somos, né? A gente consegue identificar que parte a gente ainda precisa mudar. O que a gente ainda tem que mudar, o que a gente tem que trabalhar, né? E que ideias nascem na gente que são do nosso DNA divino e quais delas não são, quais delas precisam morrer porque fazem parte do homem velho que eu fui. Porque a sociedade ela não vai mudar, ela não vai, o mundo não vai virar, a regeneração ela não acontece de uma hora para outra. Deus é eterno, né? Deus é eterno e imutável, porque Deus é imutável, nós somos eternos, porque ele não muda, a gente é eterno, né? Porque a gente é criação divina, então tudo que é criação de Deus é eterno, né? As coisas que são criadas pelos co-criadores em plano menor, co-criadores em plano maior, plano menor, então a gente tem o fluido cósmico universal, Deus e os espíritos, né? O resto que é criado pelos co-criadores é etéreo, é transitório, serve como estudo, como escola para a gente e tende a se acabar, né? Para outras coisas, é a lei do progresso, né? Né? A lei do progresso, a gente não sabe quem é a lei do progresso. Então, coisas acabam para outras coisas surgirem, né? Se a gente está falando de eternidade, não se iluda, não. Não é 3, 4 anos de pandemia que vai mudar o mundo e fazer o mundo ficar regenerado, não. A gente começou o processo. Não foi a primeira transição planetária que Deus fez, não será a última, não é a primeira experiência de Jesus com transição planetária, e a gente está achando, tem gente achando que o mundo está perdido, desgovernado e, ao léu. E não é. Só que a gente tem que entender que a mudança ela não vai se dar por uma instituição material, por uma instituição humana ou por um salvador que vai nascer entre nós e mudar o mundo de repente, né? O mundo ele vai mudando paulatinamente a partir do momento que as organizações sociais vão se ajustando às leis divinas. Através de quê? Através das nossas mudanças individuais. Porque o intuito do Criador é criar inteligências responsáveis. Então, a gente precisa trabalhar na nossa modificação, porque a gente precisa ser responsável por isso. Tá certo? E aí ele acaba dizendo o seguinte, não, o homem de bem ele não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para lembrar-se apenas dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Por quê? Porque quem nos perdoa é a gente mesmo, é a nossa consciência, precisa nos perdoar. A gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa trabalhar o perdão, a gente precisa aprender a perdoar os outros, para que a gente um dia
possa ler a nossa história, possa lembrar das nossas vidas pregressas, sem que a culpa nos tome a ação. Porque a gente precisa saber se perdoar também. Porque a gente precisa olhar para esse passado sem ficar parado, estagnado de tanta culpa. Para isso, a gente tem que exercitar o perdão. Para isso que a gente tem que perdoar, e a gente tem que entender que a gente será perdoado da mesma proporção que a gente for capaz de perdoar os outros. Por quê? Porque é Deus que faz isso? Não. Porque é a nossa própria consciência que nos pesa. Se a gente tiver um bom exercício de perdão, a gente vai ter um bom exercício de entendimento de nós mesmos, do que fomos, e entender que não somos mais aquilo, que a gente já está em outra proposta, que a gente já está de outro jeito, e a gente vai poder olhar para esse passado sem esse peso todo. Então, o homem de bem respeita os seus semelhantes, respeita nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como queira que respeitasse os dele. Então, assim, a gente tem que se posicionar agindo com os outros como a gente quer que ajam com a gente, mas de verdade, de maneira sincera, tá certo? Eu acho que era isso que a gente ia para conversar hoje. Boa noite a todos. Está faltando um minutinho aí, Kátia, para você fazer a sua preleção aí. Um beijo a todos. Agradecemos muito, Ju, muito esclarecedor, como sempre, né? E graças a Deus nós... e como sempre, aconteceu aqui uma coincidência, né? Não coincidência, que a gente sabe, é de ter vários vieses, né, da conversa da primeira pessoa que fala aqui, né, nas nossas reuniões de terça, com o que a gente vai falar depois, com o que a segunda pessoa que vai fazer a preleção ela tem para dizer, porque a espiritualidade faz realmente essas costuras, né? Ela ajuda a gente a fazer isso durante o momento que a gente pesquisa e que a gente vai falar, porque há uma necessidade, né, da gente fazer essa costura. Então, graças a Deus, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos no capítulo 5, que também coincide, né? Eu digo sempre, para quem não é espírita, mas que está passando por aflições, aí eu digo, olha, vá para o capítulo 5 de Mateus, né? Se a pessoa é católica, de São Mateus, vá para o capítulo 5, primeiro versículo em diante até o 7, que você vai encontrar o Sermão da Montanha. E cada versículo dá uma reflexão enorme e muito confortadora para a gente. Porque eu, quando era católica, eu fazia isso. Eu lia o capítulo 5. E eu costumo dizer às pessoas, justamente para não ferir, né? Eu não vou dizer para a pessoa ler o Evangelho segundo o Espiritismo, é como o Ju falou, cada um tem seu tempo, seu despertar, sua compreensão, e talvez até nunca vá querer ler nada da doutrina espírita, não tenha interesse, mas vai ter essa compreensão por outras formas, outras portas, outras janelas, que se abrem para todo mundo, porque todos nós somos filhos de Deus, então, e ninguém está desamparado, nem fica desamparado, nem sozinho, nessa luta cotidiana, nesse aprendizado terrestre. Então, sempre vem, de alguma forma, para a gente, esses conhecimentos, eles vêm. E capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Coincide que realmente trata dessa questão, desse conforto para a gente. O item 11, Esquecimento do passado, é sobre o qual a gente vai falar hoje. E nós vamos ler, já que é curtinho, a gente vai ler juntos e parar para refletir dentro de cada parágrafo, porque é até uma reflexão que dá para a gente fazer dessa forma, tranquilamente. Esquecimento do passado. É em vão, eu vou ler o que está aqui, é melhor. É em vão que se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes, poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou, então, exaltar-nos o orgulho, e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais.
Então, eu sublinhei duas palavras, né? Entravar, né? Que essa lembrança do passado poderia entravar o nosso livre-arbítrio, e sublinhei também essa questão da perturbação, porque é bom que a gente pare para refletir sobre isso. Então, o que é esse entrave? São bloqueios, né? De repente, se eu me lembrasse, como o Ju falou muito pertinentemente sobre o exemplo do filho, ele pode ter sido o que for no passado, ter feito o que for com a gente. Agora ele é nosso filho. E a gente amamenta, a gente põe no peito, a gente põe no braço, a gente leva para passar noites e noites, às vezes acordado. Eu me lembro que mamãe contava uma história e eu me lembro de certas coisas até que aconteceram. Eu subi naquela televisão bem grande, que antigamente era o corpo completo da televisão, era um móvel bem grande, e eu subi para pegar dinheiro, porque no dia de mudança lá de casa, estava passando aquele rapaz que vende cascalhinho, não sei se vocês conhecem, parece aquele cone de sorvete. Eu não sei se alguém aqui conhece, né? Mas eu já tenho 54 anos de idade e eu me lembro daquele cascalhinho que vendia pela rua. Então o rapaz ia com o sininho, né? Tic, 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 tic. E eu ouvi o tic, tic. E eu queria, né? Eu acho que eu tinha 2 aninhos, eu acho. 2 para 3 anos. Eu subi na televisão, porque tinha umas moedas lá em cima que eu tinha visto, e peguei, para pegar aquelas moedas, só que a televisão virou com tudo. E quando caiu, a ponta, que era de madeira, né? A televisão era toda de madeira, abriu aqui, em cima, na minha testa, e ela saiu correndo comigo no braço, sabe? Não ligou mais para nada, e levou para o hospital da aeronáutica, fizeram lá, deram a pontiação. Quando o médico terminou, eu peguei. Aí ele teve que dar tudinho de novo, porque a minha mão não estava esterilizada, né? Soltaram minha mão e eu peguei. E eu fiquei o tempo todo acordada, que o médico disse que, como cresceu, né, um galo, que eu não deixasse eu dormir. Então, mamãe entendeu, mamãe exagerou, eu acho, na dose, ela não quis deixar eu dormir nem de noite. Então, ela ficava me balançando, contando história, fazendo assim em mim para eu não dormir. E ela também, cansada, dia de mudança, isso tudo aconteceu, ela estressada, sem comer direito, e tendo outra filha para cuidar, que minha irmã é 3 anos mais velha que eu, 3 anos e pouco. Então, eu fico assim pensando, poxa, só uma mãe mesmo, né? Ela fica assim, essa doação. Então, se ela tivesse lembrado que eu fiz alguma coisa ruim para ela no passado, talvez isso não contasse. Talvez contasse, né? Mas talvez não contasse. Porque o amor de mãe, ele nos traz coisas assim do fundo da nossa alma. Ele nos faz realmente revisar o nosso eu de uma maneira maravilhosa, né? Para que a gente perceba o amor, a grandiosidade de amor que a gente tem dentro. Só um pedacinho, mas a gente já percebe a partir do momento que a gente é mãe, que a gente é pai, um pai de verdade também, né? Eu falo sempre assim porque existem muitos exemplos de mães que abandonam e os pais cuidam realmente de uma maneira exemplar. Hoje em dia a gente já vê assim, né? O homem está se deixando mais sensibilizar. Então, gente, eu fico assim pensando, né? Essa doação tão perfeita que é a, né? Mas se eu soubesse que ali eu dei a luz a um inimigo do passado, né? A alguém que fez as maiores atrocidades comigo, será que eu veria do mesmo jeito? Será que eu não ia suportar? Será que eu não ia suportar? Será que eu iria suportar essa lembrança? Né? Será que realmente isso não ia atrapalhar a minha condução da questão da maternidade? Pelo que eu me conheço, né? E a gente conhece a humanidade, a gente sabe que iria atrapalhar um pouquinho, ou muito, né? E muitas mães iriam abdicar disso aí. Bom, eu não quero criar essa pessoa, não. E dava para outra pessoa, e cadê a finalidade da gente ter se reencontrado dessa forma tão incrível, para que a gente botasse para frente a nossa aliança enquanto seres humanos, né? A aliança de nos entendermos de alguma forma, de nos perdoarmos. Né? Outra coisa que Ju falou sobre o perdão, né? Essa coisa da compreensão. Eu acho que é isso. É por isso que a gente não pode perdoar, ser perdoado, se a gente não tiver perdoado. Porque se a gente não perdoa, a gente não tem ainda a compreensão do que é o perdão, a compreensão do que é o ser humano, do que sou eu, de quem é o outro. Né? A partir do momento que a gente compreende que todos nós estamos aqui,
para evoluirmos e para ajudarmos o nosso entorno. Isso inclui as pessoas, isso inclui o planeta, a natureza. A gente está aqui para ajudar e para essa máquina ir para frente, a funcionar, né? Essa energia a fluir. Muitas vezes a gente interrompe essa energia. Essa fruição dessa energia, a gente interrompe de alguma forma, a gente bloqueia. E essa lembrança do passado seria um entrave desse, porque a gente não ia deixar as energias fluírem de uma maneira natural, os nossos sentimentos fazerem uma ponte com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, e fazer essa construção bonita que vai dar ignição nessa máquina, mesmo que o resultado final pareça pouco, como o Ju disse. Porque quando ela falou aí nas Olimpíadas, a gente, além de ver ali, naquele momento, o resultado de um trabalho de uma vida toda, às vezes desde que nasceu, né? Aquela atleta treinada e tal, isso mexe até com a estatura dela, com o organismo, né? Como um todo. Aí, de repente, para ela chegar ali, e uma fração de segundo diferencia ela da primeira colocação, ou então a desclassifica, né? Uma coisa que ela ia tão bem, fez tudo quase perfeito, mas um segundinho, um milésimo de segundo, e tirou dela a medalha, mas não tirou o brilho daquela história de vida, porque a gente precisa ver o esforço que a gente fez, tudo que a gente fez até chegar até ali, e não viver em comparação com o outro. Então, a lição maior é essa, a gente já é vencedor por a gente estar aqui. E o que a gente consegue galgar muito pouco, muitas vezes, para a vista do outro, né? A gente pensa que é pouco, mas não é. É uma coisa, assim, profundamente importante para a gente. E muita gente não nota, mas não precisa. O que precisa é que a gente, a nossa consciência, como o Ju disse, que ela diga para a gente que foi importante. Então, trabalhar o perdão é a gente trabalhar a compreensão de mundo, a compreensão da vida, a compreensão das obras que a gente tem à nossa disposição, as palestras, as músicas, tudo isso nos trabalha de uma maneira para que a gente possa chegar nessa compreensão da gente e do outro. E dentro dessa compreensão não vai mais ter lugar para cobrança. Quando muita gente diz Deus perdoa, né? Aí eu digo, não, Deus não precisa perdoar. Deus não perdoa. Porque Deus não precisa, que ele não se magoa, não é? É uma coisa tão, né? A gente pensar nisso, a gente quer o tempo todo trazer Deus para a gente, fazer dele a nossa imagem e semelhança. Quando, na verdade, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Aí a gente vai correr atrás para chegar lá, né? Para realmente exercer essa imagem e semelhança que ele fez. O que é que a gente faz? A gente quer trazer ele para a gente, colocar nele os nossos defeitos, né? De ser vingativo, invejoso, orgulhoso, vaidoso. Não, porque Deus quer ser louvado o tempo todo. Deus quer que a gente o tempo todo esteja reconhecendo a grandiosidade dele, elogiando, e porque Deus falando nele o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Será que ele quer mesmo? Ele quer justamente a nossa melhora, a nossa felicidade. Ele nos criou para isso, para que a gente seja feliz. Vá, siga seu caminho e construa-se, reconheça-se e seja pleno, seja feliz, né? E a gente muitas vezes quer trazer ele para a gente. Então a gente precisa ver isso. Esses bloqueios, né? Eles formam crenças na gente. Os bloqueios que nós temos atualmente, isso é um exemplo, né? A infância material, ela vem para nos trazer um exemplo da nossa infância espiritual, quando nós éramos primitivos ainda, né? E nós evoluímos, alcançamos o livre-arbítrio, saímos mais do determinismo, como nossa irmã também sempre nos explica direitinho, né, Ju? Que nós saímos do determinismo para o livre-arbítrio, mas não é uma saída de vez. A gente, aos poucos, vai adquirindo condições, né, de se conscientizar de algumas coisas e a gente vai caminhando, feito uma minhoquinha e tal, até que um belo dia a gente vai fazer a nossa própria crisálida e dali a gente vai se libertar e vai sair uma borboleta. Mas acabou? Não. A gente vai sair uma borboleta, vai ver as coisas mais de cima e vai tendo mais consciência das coisas e vai evoluindo mais e vai tomando depois outro corpo que nos dê condição de outro aprendizado, e assim a gente vai. Quando somos humanos é que a gente tem essa condição. Estou fazendo comparação com animais, mas é isso. É quando nós temos a nossa trajetória de seres humanos, nós já somos, né, humanos,
e vamos adquirindo aos poucos o nosso livre-arbítrio. Aí a gente sai da condição do primitivismo e tem as condições de espiar e provar. Provar o que a gente já conquistou, o que já é nosso, e espiar as coisas que a gente já fez, já construiu, mas de uma maneira meio desordenada, né? A gente vai sofrer as consequências dos nossos atos, das nossas decisões. Porque só quando a gente tem livre-arbítrio, a gente tem condição de decidir. Agora, por quê? Porque a gente já tem condição de compreender as consequências também. Mas a gente teima e achar que quando a gente está sofrendo as consequências, não houve uma condição anterior, que a gente é inocente e puro e não precisa passar por aquilo. E, na verdade, o nosso sofrimento, ele é que mais nos ensina, é o nosso principal professor. Né? As pessoas que a gente acha que nos atrapalham, que querem nos prejudicar, que nos fazem mal, na realidade são os nossos principais professores. E nós temos todo um cabedal, um aparato das condições para poder enfrentar tudo isso da melhor forma. Vamos em frente que vai chegar nesse ponto. O espiritismo renasce, não, o espírito renasce frequentemente, deixa eu ler aí da frente, né? Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que eles hajam feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles, né, ou daquelas a quem houvesse ofendido. Então, veja, se eu, de repente, reconheço o que é que Márcia representou para mim, o que é que Zilene, Mário e Rubenita representaram para mim em outras existências, aí eu posso ficar fixada em ideias que eu não deveria com relação a essas pessoas. Ficar cobrando, ficar lembrando, porque eu mesma, infelizmente, eu tenho essa tendência, né? Eu digo assim, muita gente diz, eu perdoo, mas não esqueço, né? Realmente, esquecer é para quem está com problema de memória, como o nosso irmão Rossandro disse, não precisa esquecer. O perdoar é você se lembrar daquilo sem ter a mesma mágoa daquela pessoa, sem carregar aquele ódio, aquele rancor, principalmente desejo de vingança, que não deve nem passar pela cabeça de um espírita, como nos diz o Evangelho, né? Mas isso é perdoar. A gente lembra, mas não lembra com aquela carga emocional negativa lançada para aquelas pessoas que protagonizaram aquilo que a gente chamou de sofrimento do qual a gente foi vítima. Muitas vezes a gente se vitimiza mais e mais, e toda vez que a gente lembra das coisas, sem lembrar também o quanto aquilo ali nos fez crescer. Sem lembrar que hoje nós estamos em outra, a gente não precisa estar revivendo, rememorando aquelas mesmas coisas que a gente passou. Porque senão a gente vai estar se castigando por algo que alguém possa ter feito ou que aconteceu, né? Mas nada é por acaso. Então, como o nosso irmão nos diz, né? Nosso irmão Haroldo Dutra, e outras pessoas já disseram, só que eu não tenho a memória para lembrar quem foi, né? Que primeiramente eu tenha lido que disse isso. No mundo existem injustiças e a gente precisa lutar contra elas, a gente não pode cruzar os braços. Né? Nós estamos aqui vendo aquilo tudo, não é por acaso, é para a gente se manifestar com relação àquilo também. Quando a gente vê alguém sendo injustiçado, pelo menos nos moldes do que a gente vê aqui agora, a gente precisa defender. Nós estamos aqui para lutar, principalmente pelos mais fracos, né? Pelas pessoas que necessitam da nossa ajuda, aquelas pessoas que são párias da sociedade, que naquele momento não têm a mínima condição de reagir. Então, o que a gente puder fazer, a gente faz. Ou chama alguém que possa fazer. Né? Se a gente não pode, também a gente precisa reconhecer, para não sermos vítimas disso. Eu digo sempre isso para as crianças do Departamento de Infância e Juventude da gente. Quando eu dou aula, eu digo, olha, a gente procura ajudar. Mas a gente, principalmente as crianças, não tem muita condição. Então, a gente não vai se meter a fazer o que a gente não pode, mas a gente vai chamar. A gente vai dizer a alguém, no momento propício, alguém de confiança, para que aquela pessoa possa fazer alguma coisa para ajudar aquele outro que a gente viu precisando de ajuda. Não é isso? A gente pode chamar uma ajuda se alguém cair no buraco, enfim. Dependendo da situação, a gente vê qual é o melhor, se resguardando também. Então, gente, a gente pode medir essas coisas, né? Do que é que eu posso, do que é que eu não posso fazer. E depois isso vai nos trazer uma questão de consciência. Será que eu fiz o que eu devia ter feito? Fiz tudo o que eu podia?
Ou será que eu podia, mas não fiz? Eu simplesmente releguei. Será que eu trabalhei o perdão realmente? Ou eu ainda tenho aquele rancor, aquele desejo que a pessoa passe pelo mesmo que ela me fez passar? E que, às vezes, sequer consciência disso ela tem. Então, a gente precisa sempre se interrogar qual é o nosso nível de compreensão da vida. Porque o nosso nível de compreensão da vida, de mim e do outro, é que vai realmente me fazer um dia perdoar de fato. Porque eu sequer vou me magoar mais. Né? Nosso irmão Chico não se magoava quando as pessoas estavam dizendo que ele era isso e aquilo. E uma vez perguntaram a ele, ele disse de uma maneira sábia, né? Como ele realmente sabia fazer, ele disse o seguinte: se o outro está dizendo que eu sou alguma coisa, que eu seja realmente, alguma coisa que eu tenha feito, né? Ele está dizendo que eu fiz, então ele não está dizendo nada mais do que a verdade. Não importa o que seja essa coisa, se eu fiz, ele está dizendo a verdade. Então eu vou ficar contra ele por quê? Eu vou achar errado o que ele está fazendo por quê? Agora, se ele disser que eu fiz uma coisa que eu não fiz, que eu sou uma pessoa que eu não sou, aí ele tá, é um problema dele com a consciência dele. Eu não vou me tornar aquilo que ele está dizendo que eu sou só porque ele está dizendo. Eu não vou passar a ter feito algo que eu não fiz porque ele está dizendo que eu fiz. Mesmo que o mundo me condene, eu não tenho que sentir nada de negativo por ele, porque ele mesmo está cometendo uma atrocidade para a consciência dele. Cada um responde por si. Eu respondo por mim. Então, eu tenho que cuidar de mim, porque eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para o meu aprendizado, não é? Ajudar no aprendizado alheio, sim, mas condenar, erguer o dedo, né? Atirar a pedra, como vem dizendo aqui que a gente não faça, né? O homem de bem, ele não faz isso, porque não vem ao caso, porque nós somos imperfeitos, por que a gente vai estar apontando o erro do outro se a gente também comete erros até piores do que esse? O próprio erro, né, de estar apontando o erro do outro já é grande. Então, a gente não precisa perder tempo também com isso, a gente precisa sempre estar no nosso aprendizado, sempre nos observar, porque a gente, no final das contas, vai responder por a gente mesmo e não pelo outro. Então, vamos continuar caminhando. Aliás, eu acho que eu já li esse, né? Ao nascer, traz o homem consigo. Deixa eu ver, acho que andou aqui. Ah, sim, pronto. Para nos melhorarmos, outorgamos-nos Deus, outorgou-nos Deus, precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Então, veja, a gente tem tudo o que precisa. Às vezes a gente fica pensando, poxa, a gente passa por tanta coisa, né? Como uma senhora amiga minha, que eu conheço, que passa por realmente problemas dificílimos. E ela tem pensado até em sair dessa vida. Ela disse, olha, é porque eu queria parar de sofrer. E realmente ela passa por um sofrimento muito grande. Mas aí a gente foi acompanhando esse raciocínio dela e conversando, e hoje ela estava me dizendo, ela é evangélica, que não tem encontrado essas explicações na religião dela, né? Que ela é cristã. Eu disse, olha, a gente que é espírita é cristão também. E eu disse, olha, essas explicações os espíritos iluminados vieram trazer para a gente, justamente explicando o que é que tem no Evangelho. E a gente vai sempre para o Evangelho com ela, sempre para esse raciocínio, né? No mundo tereis aflições, mas crede em Deus, crede também em mim, foi isso que Jesus disse, porque a gente vai ultrapassar, porque tudo passa e a gente permanece. Né? A gente permanece e é bom que a gente permaneça em Deus, permaneça com essa fé. É difícil, né? A gente titubeia, nós somos humanos, mas a gente alimentar a resignação é um ato inteligente e um ato que vai nos resguardar dos problemas de consciência. Porque eu fiz uma comparação com ela. Se a gente vai para o campo de batalha para cumprir nossa obrigação de defender o país, né? Aí a gente chega lá. Então, quando a gente volta, vamos dizer que a gente sobreviva e quando chegue seja condecorado, recebido com festa. Mas a gente vai lembrar do que a gente fez, de como a gente procedeu. Só a gente sabe nos bastidores, né? Então o soldado ele vai saber se ele se aproveitou das mulheres que ele encontrou, se ele judiou, se ele torturou, se ele também matou crianças, pessoas inocentes, se ele atirou de propósito em hospitais,
né? Em pessoas que estavam com a bandeirinha branca levantada. Enfim, ele é que vai saber realmente, na hora da agonia, o que foi que ele fez, como foi que ele demonstrou ser, o que ele já conquistou em termos espirituais ou não. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é na hora da prática, na hora da agonia, do estresse, do sofrimento. A gente realmente aí é que vai se conhecer melhor. Então, essa coisa da consciência, só ele vai poder fazer. Ele pode receber 1000 medalhas, mas se ele tiver algum problema consciencial desse, só quando ele resolver isso de alguma forma é que ele vai se sentir liberto. É que ele vai se sentir realmente uma pessoa que merece, não com decoração externa, mas o reconhecimento de si mesmo, de que ele está caminhando. Como o Ju nos disse, vamos fazer essa recapitulação. Então, aquilo que eu fiz, que me deixou tão envergonhada quando eu era pequena, será que hoje eu ainda faria? Será que em outras condições eu demonstrei alguma coisa assim? Ou eu já demonstrei o contrário? Demonstrei que realmente estou incorporando ao meu ser aquilo que já é do meu conhecimento. Então, o saber é uma coisa e o ser é outra. E entre um e outro tem a prática. Eu vou praticar aquilo ali tantas vezes que eu vou ficar acostumada. Eu vou ficar acostumada a praticar o bem. Se eu realmente me propuser a isso, arregaçar as mangas e for fazer. Aí muita gente vai dizer, Cátia é hipócrita, está ali fazendo aquilo ali, mas, na verdade, ela não é aquilo ali que ela está sendo. Não sou, não, com certeza. Porque se acontecer uma coisa, de repente, na minha frente, aí a minha atitude ali é que vai dizer quem eu sou. Agora, o que eu faço premeditadamente? Me arrumo, né? Me perfumo para ir para uma campanha do quilo, né? Para ir visitar um abrigo, um hospital, né? Eu me apronto todinha. Isso daí eu faço com consciência de que eu estou fazendo o que eu devo fazer, o que vai ser bom para mim. E aos poucos eu vou pegando gosto. Mas será que na hora de escolher entre isso e outra coisa, eu escolheria uma coisa que eu quero muito, está acontecendo naquele momento? Será que eu acharia tão prazeroso estar no hospital visitando alguém, dando uma palavra de conforto, do que estar lá naquele outro que eu queria tanto estar? É nesse momento que eu vou ver o que é que eu já incorporei daquilo, daquela atividade que eu me propus a fazer. Realmente é alegria ou não. Se eu estou indo lá por obrigação, porque eu acho que é um dever, que é uma obrigação, que eu tenho que ir, ou se eu estou indo realmente porque eu já amo aquela tarefa. Então, é o que Ju falou mais uma vez, né? O amor. O amor faz com que a gente mude a compreensão de mundo e a valorização, né? A valoração das coisas. E a gente aí, aos poucos, vai evoluindo. Então, na medida em que eu for evoluindo, eu vou ser. Por enquanto, eu não sou, eu estou. Por enquanto, eu estou praticando, ou procurando praticar alguma coisa de maneira consciente. Então, pelo menos isso eu já estou fazendo, que antes sequer eu fazia, antes sequer eu sabia que aquilo ali era importante. Depois que eu soube, né, eu tive o conhecimento teórico, aí eu digo, bom, agora já deu outro passo, né? Tem gente que diz, não, eu vou passar o resto da vida assistindo palestra, eu só gosto de assistir palestra. Eu só gosto de estudar, de ouvir, né, de ler, eu não gosto de fazer nada, eu não quero nenhuma tarefa. Certo. Mas vai chegar um dia que a gente mesmo vai pedir, vai se cobrar, poxa, eu quero fazer alguma coisa. Às vezes precisa até acontecer alguma coisa na nossa vida que nos chame muita atenção para essa necessidade de que a gente tem de sair um pouquinho de casa, sair do nosso casulo, do nosso conforto, para poder fazer alguma coisa por alguém. E ali a gente vai aprendendo mais e mais. E vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Chega um dia que a gente é testado e não passa. Poxa, eu pensei que eu tinha aprendido, mas eu não aprendi ainda. Continuo. Porque antes sequer eu me mexia para aprender, mas agora eu já estou me mexendo. E vou e continuo lutando de tal forma que eu vou conseguir um dia chegar lá. Então, para ler rapidinho, olha, ao nascer, o homem traz consigo o que adquiriu. A gente já é. Então, o benefício da nossa doutrina é esse. A gente sabe que tem um espaço anterior e sabe que vai ter um futuro. Então, quando a gente está em alguma situação, por difícil que ela seja, por horrível que ela seja, a gente vai ter um futuro pela frente. Seja ele qual for, a gente vai sair desse corpo. Se ele não estiver mais dando condição para a gente, ele vai ficar aqui e a gente vai liberto com o nosso perispírito. Se a gente tiver passado resignadamente por aquilo, a gente vai liberto daquele problema. E se a gente parar para pensar, melhor ainda.
porque a gente vai refletir sobre o porquê daquela prova, o que é que a gente deve ter feito, que não precisa saber exatamente o que foi, por isso o esquecimento do passado é necessário e é bom, porque não precisa saber exatamente o que foi, eu não preciso andar atrás de regressão de vidas passadas, né? Mas muitas vezes eu me lembro, no meu íntimo eu sei mais ou menos que eu encontrei com alguém agora, mas que parece que ela já faz parte da minha vida há muito tempo. O que importa é saber isso. Eu encontrei com alguém agora que eu detestei, me passou uma energia ruim, então eu vou orar, vou trabalhar. E se eu tiver que conviver com ela há muito tempo, que eu conviva de uma forma que eu me reconcilie. Eu não sei o que se passou antes, mas eu preciso trabalhar pela reconciliação. Agora, atenta, né? Atenta. Sejais prudentes como as serpentes, né? Mais mansos como os cordeiros, não é isso? Jesus nos dizia isso. Vamos ser prudentes com as pessoas. Se aquilo ali nos traz alguma energia, pode ser até um aviso para que a gente tenha prudência, mas essa prudência não nos impeça de conhecê-la melhor, de conhecer o seu lado positivo, porque é esse o objetivo do esquecimento do passado. Eu vou conhecer o lado positivo daquele filho, daquela mãe, daquela tia, daquele marido, e vou, com isso, quando eu desencarnar futuramente, eu vou saber o valor que teve aquela encarnação, para eu conhecer realmente aquela pessoa melhor. Porque se eu lembrasse do que ela me fez de negativo, eu não ia nem querer. Não queria, ia querer conversa, ia achar, ia rotular, dizer que ela é daquele jeito que não mudaria nunca, e eu não ia me dar a chance de perdoar, de ser perdoada e de seguir em frente livre daquela mágoa que me entrava, como vem dizendo aqui no começo da história. Ela me entrava, ela me impede. Então, se eu saio da guerra de cabeça erguida, sabendo que eu não fiz nada contra a minha consciência, não importa nem se eu recebi medalha, não importa se alguém reconheceu isso, o que importa é que eu saio em paz. E essa paz em si, essa gratidão por ter tido aquela oportunidade daqueles momentos difíceis, que graças a Deus ultrapassamos, né? A gente vai agradecer a Deus, e isso já é a felicidade que a gente busca. Quando Deus disse, vá e seja feliz, trabalhe pela sua felicidade. Então, vamos fazer as coisas de tal forma que a gente não tenha sentimentos de culpa ao final. E não vamos alimentar essa culpa se a gente fizer algo errado. Vamos alimentar, sim, o desejo de arregaçar as mangas e começar a trabalhar para desfazer alguma coisa que a gente tenha feito equivocadamente. E vamos nos perdoar, vamos ser condescendentes conosco. Eu aprendi a ser condescendente com Kátia. Não ficar passando a mão à toa, né? Arrumando desculpa, não. Eu não posso fazer isso, porque eu estou sendo irresponsável com Kátia. Mas ser condescendente, sim. Compreender que Kátia é uma pessoa como as outras pessoas. Kátia erra, as outras pessoas também erram. Mas a gente está aqui para errar e acertar, errar e acertar. É tentativa, né? E a gente vai lá correr atrás. Sempre a gente vai ter as consequências. Então, que a gente procure errar o mínimo e que a gente aprenda a admitir que errou e sofrer essas consequências com a cabeça erguida, né? De filhos de Deus que nós somos e que não estamos desamparados. Pelo contrário, temos a doutrina, temos uns aos outros, que tanta gente tem me dado muita força, né? Tanta gente no nosso caminho, gente. São anjos enviados por Deus naquele momento, né? Que não são perfeitos, mas que naquele momento estão retratando a providência divina, a proteção divina. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que a gente possa agora fechar os olhos novamente e agradecer a Deus por essas reflexões, que elas nos sirvam sempre, nos momentos que mais a gente precisar. Senhor Jesus, amado e divino pastor, mais uma vez te agradecemos por essas reflexões maravilhosas e por estarmos aqui unidos em teu nome, ainda e sempre. Que nós possamos sempre levantar a bandeira da paz, da concórdia, principalmente e também em nós mesmos. Que nós possamos sempre fazer essas avaliações daquilo que fomos, daquilo que somos, do dia que tivemos, das atitudes que nós tomamos e das omissões também que tivemos nesse percurso, para que possamos, no dia seguinte, melhorar a nossa conduta, erguer mais as nossas cabeças e nos sentirmos satisfeitos com aquele passinho que nós demos à frente. Que nós possamos também, nesse passinho, lembrar sempre de levar o outro, sempre de transmitir o que a gente tiver de melhor. Transmitir esperança, paz, deixar de lado as reprovações, as condenações, o dedo apontado para quem quer que seja, Senhor. Que nós possamos sempre lembrar que juntos chegaremos nos melhores lugares, mas que sozinhos não. Nós precisamos uns dos outros
e te agradecemos por termos cada vez mais essa consciência de que somos irmãos e de que o Senhor nos protege, nos ilumina, e estamos todos no teu caminho de verdade e vida. Alguns mais conscientes que outros, alguns trabalhando mais que outros, andando mais depressa. Mas que todos nós chegaremos a ti. Que essas bênçãos de luz, nesse momento, sigam para todos os irmãos que necessitam de amparo, de conforto. Estejam onde estiverem. Que assim seja. Muita paz e muita luz para vocês. Para nós todos, né? Encarnados e desencarnados. Até a próxima.